Boa noite, é uma alegria muito grande estar com vocês de novo, ou olá, tanto faz, depende da hora, para darmos continuidade ao nosso ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos de coronavírus. A aula de hoje é de número 29. Eu gostaria antes, como sempre, espero daqui uns 15 dias já ter terminado esses pedidos, saudar o espírito da minha prima Glorinha, que ele atue cada vez mais sobre o seu organismo e recupere as suas funções fisiológicas, estabilize a sua saúde. Ao meu médico, Luiz Guilherme de Miranda, que continue sendo intuído, acertando a medicação e os procedimentos hospitalares da medicina intensiva. O meu curso tem o e-mail A de Anita, D de Dado, M de Maria, doutrina espírita, tudo junto, gmail.com. E eu peço a vocês que se inscrevam aí no curso, porque as apostilas vão chegar. Elas vão chegar só para os que estão inscritos. Não vão ser colocadas assim, porque o número de inscrições para vocês, para mim, é importante, para averiguar o grau de difusão desse trabalho, né? Bem, vencido ontem o estudo sobre a compatibilização da filosofia espírita com o espiritismo experimental e com a religião natural, que é a religião espírita, eu acho que vocês todos estão respirando com muita liberdade. Vocês estão livres, vocês podem rezar, podem orar, nada está interditado. Só que vocês não vão ser mais tão ingênuos de ficar pedindo intermediações do clero para que vocês subam ao alto, achando que o clero vai ajudá-los. E modernamente também, nos centros espíritas, pedir intermediação a médiuns e a espíritos, quando tudo isso é secundário frente à proposição da doutrina espírita, que coloca a soberania de Deus e o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia sobre nós. Caminhamos então nesse circuito, ligando-nos diretamente a nós, ao Pai Celestial. O ponto de hoje tem o título Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse título vem de Mateus 5.3, que diz, bem-aventurados os pobres de espíritos. Bem-aventurados é uma das bem-aventuranças, né? Aventura é felicidade. Vamos inicialmente definir preliminarmente o que vem ser pobre de espírito. As pessoas acham que pobre de espírito deve ser um sujeito estulto, ignorante, de pouca inteligência, né? Mas nós temos que voltar à cultura da antiguidade para entender a vera significação desse vocábulo. Na antiguidade, na época de Jesus, os homens de saber, os intelectuais, os doutores, eles eram elevados pela sua sabedoria, pelo seu saber, pela sua intelectualidade. E esses doutores, eles se achavam tão superiores aos seus conterrâneos, ao povo em geral, aqueles que rodeavam, que eles assumiam a última palavra, a última decisão, não aceitavam que ninguém pudesse ter melhor capacidade que eles em relação à religião, em relação à ciência de então, uma ciência muito empírica, e negavam a existência de Deus, porque não poderiam supor, de posse de tamanha soberba, eles acharem que havia alguém superior a eles. Então eles negavam Deus, negavam o mundo espiritual, negavam a vida futura, eram verdadeiros indivíduos prepotentes, ditadores do saber, do conhecimento, da força espiritual que eles queriam impor à massa. Bem, o sinônimo desses dotos, né, como um vício,
da alma, nós podemos dizer que eles têm a soberba, eles têm o orgulho, né? Então, a viciação deles é a soberba e é o orgulho. Já os pobres de espírito, que nós chamamos, na realidade, eram os simples de coração e os humildes. Eram essas pessoas de boa fé, que escutam, que são doces, são meigas e conduzem o diálogo de uma forma afetuosa e procuram o entendimento sempre de forma pacífica e mansa. Esses humildes, que pela sua própria natureza não se achavam superiores aos outros e a ninguém, estavam dentro daquilo que eles eram, acomodados, satisfeitos, sem querer sobrepor a ninguém. Esses, na época, eram chamados pobres de espírito. Mas a tradução dentro do século, para o século XXI, deve ser lida como os humildes. Pobre de espírito significa humildes. Muito bem. Então, nós estamos vendo que há duas posições antagônicas. Aqui a soberba, o orgulho. Isso a gente vê muito hoje aqui no mundo, né? Governadores, juízes, né? Que se achando os únicos donos da verdade, né? Isso é do homem, né? Então, daqui desse lado a soberba, o orgulho. Daqui esse lado a humildade e a simplicidade de coração. O homem, ele se aproxima de Deus pela simplicidade de coração e pela humildade. São virtudes que o aproximam de Deus. Aproximar de Deus está em suas comunicações, em suas preces, mais assistido, enquanto o soberbo, o orgulhoso, se afasta de Deus. Portanto, nós temos que entender bem isso. Vícios da alma, soberba e orgulho. Virtudes da alma, humildade e simplicidade do coração. Os vícios afastam de Deus, as virtudes nos aproximam. Então, nesse sentido, vamos citar, confirmando o que foi dito, algumas passagens da nossa Bíblia, algumas citações. A primeira está em Provérbio 11.2. Em vindo a soberba, quer dizer, em crescendo a soberba, sobrevém a desonra. O homem perde a honra. Mas com a humildade sobrevém a sabedoria. Ou seja, a soberba, ela deixa o indivíduo numa situação de desconforto para com os outros, de não manter os seus princípios, a não ser o princípio daquele que o seu ego permite, que o seu orgulho atesta. É um homem difícil conviver. Mas com os humildes vem a sabedoria. Os humildes gradualmente podem até ascender a sabedoria, porque vão aprendendo com a leitura da vida. Provérbios, vocês sabem que provérbios foram escritos pelo rei Salomão, que é o filho do rei Davi. Provérbios 15.33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Quer dizer, o indivíduo que teme o Senhor vai buscar a sabedoria. E a humildade precede a honra. Ou seja, o indivíduo que é humilde tem uma condição de dignidade maior do que a própria honra, porque ele em si mesmo se compraz dentro daquilo que lhe faz virtuoso. Provérbio 16, 2.19. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com o soberbo. É melhor ser humilde entre os humildes do que receber do soberbo os bens, enfim, que ele adquiriu. Então, nós estamos vendo que no Velho Testamento aqui, nessas passagens de Provérbios, a humildade já é uma tônica que marca a virtude espiritual. Provérbio 29, 2.23. A soberba do homem o abaterá,
mas o humilde de espírito obterá a honra. Então, parece que é um fatalismo. O homem que é soberbo, ele vai cair. E o humilde vai ascender, vai ser dignificado. Salmos, vamos passar agora para Davi. Salmo 10.12. Levanta-te, Senhor, o Senhor ergue a mão. Não te esqueça dos humildes. Aí, os humildes, os pobres do coração. Por isso que Jesus está dizendo em Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito que verão a Deus. Salmo 133.6. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. O soberbo, ele os conhece de longe. O Senhor é soberano, ele se atenta para com os humildes, mas para os soberbos ele se afasta do soberbo. Salmo 147.6. O Senhor amparará os humildes e dá com os ímpios e providenciará a punição dos ímpios na terra. Então, mais uma vez, os humildes são exalçados. Então, essa passagem de Mateus 5, pobre de espírito, que está tão aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles, nós entendemos agora que essa grandeza espiritual é concedida aos humildes. Eu tenho para mim, e vocês também, que quando nós somos humildes, nós estamos numa zona total de conforto. Poxa, em estudo, será que alguém sabe muita coisa? Vamos ficar como o filósofo Sócrates, né? Eu sei que não sei. Eu sei que não sei. Realmente a gente estuda, e quanto mais estuda, a gente sabe ver a nossa ignorância, né? A todo dia aparece um signo da nossa ignorância. Nós nascemos senhores da verdade. Isso é falso. Isso dá uma certa situação espiritual muito desagradável para nós, porque a nossa consciência, ela assinala quando nós somos palestrantes e falamos coisas com caráter definitivo, como a última verdade, como fosse uma coisa factual, quando tudo isso é um jogo de ficção. No Espiritismo nós chamamos isso de ficção espírita, contam as histórias de curas e toda uma série de coisas que falta ainda a comprovação científica, né? São especulações, mas trazidas como se fossem fatos. Essas pessoas que fraudam a verdade, elas devem ficar muito mal à noite. Pode ter muito público, pode ter muitos seguidores, mas quando deitam, elas sabem lá na sua consciência que não estão muito bem. Portanto, nós estamos iniciando esse ponto de hoje, o pobres de espírito, na realidade, que são os humildes, e o reino de Deus o reino do céu será para eles, obviamente, em razão das virtudes que estão aproximando de Deus. Amanhã nós voltaremos. Eu espero que vocês estejam satisfeitos com a aula. Eu desejo um beijo, mais uma vez, para o pessoal da Casa de Filipe. Eu gostaria que eles estivessem vendo isso, esses vídeos aqui. Pessoal do Frei Luiz lá, por favor, leve um pouquinho no celular e mostre para eles esses vídeos que estão sendo homenageados por tudo que são. E assim, em nome de Deus e pela sua graça, encerramos a nossa aula de hoje. Muito obrigado.